Salve, salve rapaziada, tudo certo? Eu sou o Felipe, trago conteúdo relacionado ao Tottenham nessa rede social e nas demais, Tottenham com o Felipe, só pesquisar. Vamos estar falando aqui sobre a vitória do Tottenham hoje contra o Leeds, vitória por 2-1, vitória importante, bom jogo do Tottenham na minha opinião, vamos estar falando um pouco mais sobre a partida, tá certo? Mas antes, confere se você já é inscrito no canal, se não for inscrito, considere estar se inscrevendo, e na descrição do vídeo aí vai estar todas as minhas redes sociais, onde eu falo sobre o Tottenham por lá também. Deixa o like aí também, viu pessoal? Bom, vamos falar sobre essa partida de hoje, cara. Aquela vitória que dá um alívio nesse final de semana. O Tottenham que agora vai fazer uma pausa, né? Por conta da data FIFA. Inclusive, eu estava vendo estatísticas e nas últimas 7 datas FIFA que teve pausa, o Tottenham não venceu um jogo, mas hoje venceu, quebrou essa maldição aí. Importante vitória. Um jogo 8h30 da manhã, né? Que a gente acorda esperando o quê? Pô, vai ganhar a partida, né? Espero que seja isso, né? Porque, aliás, a gente não acorda 8h30 da manhã, né? A gente acorda às 7 horas da manhã para ver o jogo 8h30 da manhã. Então, assim, vamos estar falando um pouco mais sobre a partida. Tottenham hoje, que veio com algumas modificações em relação ao jogo do Bodo Glimt. Algumas eu esperava, outras não. A gente pode começar com o fato de que o Doug tomou a vaga do Spence, né? Tenho minhas dúvidas se o Doug não vai voltar a ser titular, tá? Eu acho que desde a convocação o Spence deu uma caída nos últimos 4, 5 jogos e o Doug voltou melhor, cara. Interessante ver isso, né? Estão alternando períodos em que um é melhor, o outro tá embaixo. Inacreditável, né? Isso é Tottenham, né? Bom, Bergvall saiu do time titular, né? Deu vaga ali ao Xavi Simons, que jogou como camisa 10 hoje, o Odober na ponta e o Matstel de camisa 9, né? Eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas torna a repetir. O Matstel, na minha opinião, ele vai ter mais chances na Premier League e em Copas Nacionais, tá? Não se assustem se em todos os jogos de Copas Nacionais, a não ser que o Tottenham chegue numa eventual final, talvez semifinal. Mas nos demais jogos, eu acho que o Matstel vai ser titular. Pelo menos nesse primeiro momento. Por quê? Os únicos camisas 9 que o Tottenham tem nesse momento disponíveis é o Richarlison e o Matstel, né, gente? E o Richarlison ele pode jogar Champions League, o Matstel não, porque ele não foi inscrito. Então é natural que, pelo menos neste momento, o Matstel seja titular nos jogos na Inglaterra, né, principalmente em Copas, e o Richarlison seja titular em jogos na Champions League, né? Agora, quando o Solanke, quando o Kolomuani voltarem, né, a poder jogar, aí a gente vai ver como é que vai ser feito, né? Lembrando que esse time ainda vai ter o Madison, esse time ainda vai ter o Kulusevski, né? Isso provavelmente só em janeiro e fevereiro, mas ainda vai ter, né? É importante frisar. Mas enfim, então essa foi a escalação do Tottenham. Ponto positivo, o Odober ganhando sequência, né? É uma coisa que eu já falava aqui no início da temporada, falei, olha, o Odober, ele tem que ter cada vez mais minutagem. É um bom jogador, se ele tiver uma frequência, for adquirindo experiência, ele vai melhorar. Tá longe, obviamente, de ser um ponta produtor igual você tem um Semenyo. O Semenyo tá voando pelo Bournemouth, cara. Tá jogando demais. Tá longe de ser isso, né, gente? É verdade. Mas, assim, é um garoto ainda, né? Tem apenas 20 anos, né? 19 ou 20 anos, se eu não estiver enganado. E tende a melhorar, tá? É bom jogador, bom jogador. Mas, enfim, como começa a partida, né? O Leeds, que é uma equipe que eu não aceitava perder pro Leeds. Já tô avisando, tá? Daniel Farke de treinador. Acho um treinador limitadíssimo. Acho o pior treinador da Premier League atual. Tá ele e o Vitor Pereira ali disputando. Eu acho o Daniel Farke pior. Calvert-Lewin de atacante. Cara, não gosto do Calvert-Lewin de jeito nenhum. Aronson na ponta direita. Acho um jogador extremamente limitado. Ampadu no meio campo. Gente, pelo amor de Deus, se o Tottenham perde ou empata com o Leeds, eu acho que ia ficar louco. Tá? Ah, mas foi por pouco, que não sei o que. No final do jogo o Leeds teve uma oportunidade. Beleza. Fato é que tá 2-1. Tá não, né? Já acabou o jogo. Ficou 2-1 pro Tottenham. Mas enfim, o Tottenham e o Leeds começam a partida. O Tottenham tinha até um pouco mais de posse de bola, só que o Leeds pressionava mais, pelo menos os 10 primeiros minutos de jogo. Teve uma bola no travessão, o Vicário saiu muito mal, foi uma cobrança de falta, que o Vicário foi caçar a borboleta. O jogador do Leeds, que estava quase saindo do campo, conseguiu dar uma cabeçada, a bola pegou no travessão e saiu. Mas o Tottenham também tentava criar. Teve um lance, cara, por isso que eu falo, o Xavi Simons jogando de 10 é outro patamar, gente. É outro nível, outro nível. Isso que ele tá jogando, tendo, obviamente, o Kudus, que é um ponto, para mim, de elite, né? E do outro lado é um ponto em desenvolvimento ainda, que é o Odober. Se ele tivesse um Semenyo do lado dele, um Lookman do lado dele, do lado esquerdo ali, nossa, um Morgan Rogers que fosse, nossa, eu acho que ele ia render muito mais, tá? Mas teve um lance que o Xavi Simons, meio de 3 jogadores, cara, ele consegue limpar só com uma finta de corpo, né? E dar um toque pro Doug, que faz a ultrapassagem na linha de fundo, né? E meio que chuta, meio que cruza, o goleiro defendeu ali com o peito, mas assim, o Xavi Simons de 10 é outro nível, tá, gente? Outro nível. Naquele momento eu tinha acabado de twittar que o Matstel sequer encostava na bola, né? O Matstel não encostava na bola, tá? Não encostava. E aí, pouco depois, tô até vendo aqui agora no replay que tá passando na TV, aos 22 minutos, o Bentancur acha o passe pro Kudus, que no meio campo
faz o passe em profundidade para o Matistel, que contra 2 zagueiros, o Matistel, ele teve até calma, na minha opinião, ele limpou um cortinho de letra rápido, né, e chutou com a perna direita, a bola dá uma pequena desviada no zagueiro, morre no ângulo do goleiro do Leeds, gol para retomar a confiança. Gol importante para o Matistel para retomar a confiança. Eu já falei aqui, se vocês forem pegar os vídeos atrás do canal, que eu sou a favor do Matistel ganhar minutagem, principalmente em jogos nacionais. Ponto. Porque neste momento só tem ele e o Richarlison. E como o Richarlison não pode jogar Champions League e o Matistel não, acho que ele tem que ter minutagem em jogos nacionais, até porque o Matistel custou caro ao Tottenham, tá, gente? 35 milhões de euros. Beleza? Mas o Matistel estava muito mal essa temporada. Aliás, né, não é um jogo que vai mudar completamente o rumo. Pode ser, né? A partir de agora pode ser, mas ainda não mudou. Né? Fato é que o Matistel estava sem confiança nenhuma. Quando ele chega no Tottenham, na metade da última temporada, pegou um time bagunçado, Tottenham era aquela bagunça, mal tinha jogador disponível. Você não vai ficar cobrando excessivamente de um jogador que chega nessa bagunça, né? Ainda mais um jogador tão novo, né? Tão novo. Só que, tipo assim, cara, o time do Thomas Frank esse ano, apesar de nos últimos jogos, para mim, ter decaído um pouco, hoje nem foi o caso, tá contra o Leeds, fez uma boa partida, mas ter decaído um pouco nos últimos jogos, o time é um time mais padronizado, que sofre menos, né, e cria mais oportunidade. O Matistel, mesmo assim, cara, a bola chegava nele, não dava em nada a jogada, não dava em nada. Mas assim, pelo menos hoje ele fez uma boa partida. Pelo menos no primeiro tempo ele fez uma boa partida, sabe? Teve esse bonito gol. No final do primeiro tempo teve um lance, né? Que eu acho que foi o Doug que fez o cruzamento, o Doug ou o Odobert. Ele deu uma cabeçada, a bola pegou no travessão, quase fez o gol, cara. Puxa, ele merecia aquele gol ali, cara. Merecia aquele gol, né? Mas assim, talvez seja uma questão de confiança. E talvez a partir de agora ele retome aquela confiança que ele tinha no tempo de Bayern, apesar de não ser muito utilizado, nitidamente tinha um muito bom jogador ali, né? Vamos ver. Beleza, dando continuidade, o Leeds chega ao empate, tá? Nesse meio tempo, o Tottenham teve uma outra chance de chute de fora da área do Palhinha e tudo mais, mas o Leeds chega ao empate, num chute de fora da área, agora não me lembro de quem, o Vicário rebate para pequena área. O Vicário não pode fazer isso, cara. E o Okafor faz o gol. O Okafor, aquele mesmo que tá tentando se reencontrar no Leeds, quando ele surgiu lá no Red Bull, eu pensava assim, pô, o Okafor vai ser um jogador de Newcastle, nível Newcastle, pelo menos chutando baixo ali na Premier League, né? Pelo menos de projeção, naquela época, você poderia olhar tranquilamente e falar, pô, acho que o Okafor pode ser um jogador nível Tottenham, por que não? Mas o Okafor, cara, no Milan, desandou, né? Desandou total, sabe? Mas quem sabe, né? É um bom jogador, cara. É muito rápido, né? Tem bom drible, muito físico também, muito forte, né? Quem sabe se recupera agora no Leeds. Mas até que fez um gol hoje, né? Ele estava dando muito trabalho para o Pedro Porro, muito trabalho mesmo. Pedro Porro sofreu, só não sofreu mais do que sofreu naquele jogo contra o Bodoglint, contra aquele Haug, sei lá, aquele ponto lá que fez 2 gols, né? Mas Pedro Porro não estava nos melhores dias hoje, né? Pelo menos não no início do primeiro tempo, quando estava marcando diretamente o Okafor. E o Leeds continua a pressão, né, cara? Aí faz o gol, a torcida vem junto, a torcida cai para cima e o time, assim, sem tanto brilho técnico, mas mais na vontade, estava tentando também, né? Acaba o primeiro tempo, para mim as duas equipes parelhas ali, não via um grande vencedor naquele primeiro tempo. Talvez o Tottenham um pouquinho melhor, tivesse criado um pouquinho mais chance, mas também nada de espetacular assim, né? Volta ao segundo tempo, Tottenham não mexeu, né? Continuava com o meio campo de Bentancur e João Palhinha. Achei uma partida abaixo do Bentancur. Bentancur hoje tinha perdido uma bola no primeiro tempo, cara. Dentro da grande área, o Bentancur. Me ajuda a te ajudar, cara. Eu trouxe o vídeo ontem, um shorts, né? Ontem, falando que o Bentancur renovou o contrato, tá? E eu falei, ó, um jogador amado por uns, odiado por outros, mas é muito 880. Hoje foi a partida 8 dele. Como foi contra o Bodoglint, né? Aí aquela partida contra o Brighton foi 80. É um cara complicado, cara. Não pode perder aquele tipo de bola. Quase saiu o gol. É que o Calvert-Lewin é horroroso. Isolou a bola. Mas assim, se fosse um jogador minimamente decente, se fosse o próprio Okafor, teria sido gol, cara. Teria sido gol, né? Eu acho que o destaque negativo do primeiro tempo foi o Bentancur e o Vicário que tinha ido mal, tá? O Vicário teve aquele lance que a bola pegou no travessão, que ele saiu muito mal, e o rebote que ele deu pro Okafor, não pode, cara. Não pode. Né? Mas enfim. Beleza, acabou o primeiro tempo, as duas equipes voltam com as mesmas formações pro segundo tempo, né? E o Tottenham um pouco melhor na minha visão. Xavi Simons jogando muita bola. Cara, só que teve um lance do Xavi Simons. Foi logo no início do segundo tempo, acho que com 3 minutos. O Xavi Simons, se ele toca a bola, tinha o Romero passando. O Romero tava dando uma de Davi Luiz, em 2014, indo pro ataque. O Romero e o Odobert na ponta, o Odobert livre, já entrando na grande área, livre. E o Xavi Simons no meio, ele foi fazer um giro, é um giro difícil, né? Ele teve que girar o corpo dele 360. Ao invés de ele simplificar o passe,
com a perna esquerda, ele tentou dar um passe de letra, perdeu a bola e quase saiu o gol do Leeds no contra-ataque. O Vicário fez uma boa defesa, o Calvert-Lewin chutou, o Vicário com o pé fez uma boa defesa, cara. Se sai aquele gol, era culpa total do Xavi Simons. Nossa, cara, era só ele ter feito simples, cara. Só ele ter feito simples, é claro. Você acerta, gênio, meu Deus do céu, o novo Pelé, o Pelé holandês. Mas faz o simples, às vezes o jogo pede pra fazer o simples, né? Ainda mais porque tava chovendo, campo pesado. Cara, faz o simples, sabe? Faz o simples. E ele fazendo simples é sensacional. Enfim, quase saiu o gol do Leeds ali, né? Mas o Tottenham nitidamente melhor. O Pedro Porro, agora não lembro a minutagem, eu sou péssimo para gravar a minutagem, mas foi quase ali por volta dos 15, 20 minutos do segundo tempo. Pedro Porro dá um lançamento, né, em profundidade ali pro Kudus. O Kudus que no primeiro tempo tava bem, deu assistência pro gol do Matistel. É incrível como o Kudus, cara, ele consegue prender a bola e ninguém consegue tomar a bola do Kudus, né? Eu acho isso inacreditável, cara. Ele é muito forte mesmo. Só que às vezes também o Kudus prende tanto a bola que às vezes tem um companheiro em melhor condições de jogo e ele não toca, cara. Isso me irrita profundamente às vezes. Só que ele é tão craque, mas tão craque, que ele consegue sempre tirar um coelho da cartola, né? Enfim, o Pedro Porro dá esse lançamento, o zagueiro do Leeds vai tentar afastar, só que, poxa, cara, quando eu vejo o zagueiro, o lateral, o defensor em geral, fazendo isso, se me desse um ódio, no caso hoje não, porque foi gol do Tottenham no lance, mas assim, o cara vai tentar afastar, o cara afasta pro meio, cara. E a bola resvala nele, no que ele foi tentar afastar, sobra pro Kudus, o Kudus limpa o primeiro zagueiro que vira marcação, chuta no contrapé do goleiro, faz o primeiro gol dele com a camisa do Tottenham, né? Lembrando que nessa Premier League, 7 jogos pro Kudus, 5 participações em gols, hein? Já tem 4 assistências e um gol. Tá indo muito bem, cara. O Kudus é muito bom jogador, gente, né? Dá gosto de ver Kudus e Xavi Simons com a camisa do Tottenham, tá? E principalmente o Kudus na ponta direita e o Xavi Simons como camisa 10. Tô vendo ali, o Tottenham tá um ponto atrás do Liverpool, né? O Tottenham tá um ponto atrás do Liverpool, só que o Liverpool joga contra o Chelsea. Se o Chelsea ganhar, o Tottenham pode terminar a rodada, acho que o Arsenal vai ganhar do West Ham, né? O Tottenham pode terminar a rodada na terceira posição, né? Dependendo de outras combinações de resultado, certo? 2 pontos atrás do Arsenal e 1 ponto atrás do Liverpool. Interessante. Dependendo da combinação de resultado, porque o Crystal Palace joga também e pode ultrapassar o Tottenham. Mas enfim, então, como eu ia dizendo, né? Dá gosto de ver Xavi Simons jogar, Kudo jogar. Matistel depois foi substituído, entrou o Richarlison. Também entrou o... Cara, eu sempre esqueço as substituições. O Richarlison entrou, o Brennan Johnson entrou, mas no finalzinho do jogo. O Danso entrou e saiu o Xavi Simons. Eu achei que o Thomas Frank errou muito o time. Eu teria colocado o Art Gray no lugar do Palhinha hoje, não porque o Palhinha estava mal. Gente, o Palhinha é uma contratação excepcional do Tottenham. Para mim, é a melhor contratação do Tottenham na temporada, tá? Pra mim é a melhor contratação. Tem o Kudus, tem o Xavi Simons, beleza, mas pra mim o Palhinha, porque o Palhinha ele muda o time do Tottenham. Cara, o Palhinha ele pode ir pra disputa. Se o Palhinha fosse pra uma disputa 1 contra 1 contra o Messi 2012, eu ia ficar tranquilo. Eu já sei que o Palhinha ia recuperar a bola. Pra mim é a contratação que muda o patamar do Tottenham, mesmo que ele não tenha muita mídia, né? Natural, né? Primeiro volante. Mas enfim, o Palhinha também eu teria tirado para colocar o Art Gray, porque o Palhinha estava amarelado, né? O Papsar também entrou. Não me lembro no lugar de quem. Gente, eu sou péssimo para gravar alteração, tá? Substituição, e eu não anoto nada, eu só saio falando aqui. E também sou péssimo para lembrar a minutagem, né? Mas o fato é que o Leeds não criava muito mais chance. O Richarlison, é importante falar também, o Richarlison chegou à marca, né? Expressiva marca de 250 jogos na Premier League. Só 5 brasileiros conseguiram isso, contando com o Richarlison. O William, Ederson, Firmino e acho que foi o Alisson do Liverpool? Agora eu não lembro, gente. Eu sei que falaram lá na narração lá, mas eu esqueci. Mas, enfim, fato é que ele chegou a essa marca. Obviamente, não todos os jogos foram pelo Tottenham. Ele também teve passagem pelo Watford e também pelo Everton. Mas tá aí, marca importante do Pombo. Não fez muito quando entrou. Também o Tottenham começou a ficar mais recuado do que queria atacar. Então é natural que isso aconteça. O Leeds não criou muita chance, com exceção de um lance no finalzinho do jogo. A bola sobrou limpa pro camisa 10 do Leeds, nem entrada da grande área, o cara chutou, cara. Pegou de primeira, lembrando, campo molhado, tá? A bola molhada. O Vicário, ele faz uma defesa linda, cara, com a mão esquerda, linda, né? Pra mim, se redimiu total do gol que não foi 100% falha dele, mas acho que ele poderia ter feito melhor, né? O Vicário, que vem falhando nos últimos jogos, se você for pegar, ele falhou feio contra o Brighton, né? No primeiro gol, aquele que o Minter dribla ele poderia ter feito melhor, e no segundo gol foi um frango, né, gente? Pô, foi um frango, não tem muito o que falar, né? Depois disso, teve a partida contra o Wolverhampton. Para mim, ele saiu mal ali do gol na cobrança de escanteio. Teve a partida contra o Bodoglit, que no segundo gol o Vicário dá um chutão. A bola só sobe, não toma distância nem nada. Para mim, ele falhou ali também, né? Mas assim, hoje ele falhou,
na minha opinião, no primeiro gol. Teve aquele lance que ele saiu mal, mas ele se redimiu com 2 baitas defesas no segundo tempo. Eu até vi hoje gente nas redes sociais falando, tem que dar chance pro Kinski. Eu sou favorável a dar uma chance pro Kinski. Acho que não é de todo mal, só que eu acho que você tem que escolher bem o jogo, né? Tipo assim, não adianta você tirar o Vicário, goleiro titular. Ele é titular absoluto, tá, gente? Não adianta falar que não. Uma coisa é você dar chance, outra coisa é você questionar a titularidade absoluta do Vicário. Ele é titular absoluto, mas assim, você pode dar chance pro Kinski, mas tem que ver qual jogo você vai dar uma chance pro Kinski. Né? Essa chance pro Kinski vai ser um jogo com todo o respeito do mundo, né? É importante frisar, com todo o respeito do mundo. Vai ser contra um time que briga para não cair, que, sei lá, tem 18º, ou vai ser contra um Crystal Palace da vida, que já começa a ser perigoso, né? Já é perigoso, na verdade. Vamos ser sinceros, o Crystal Palace é um time muito bom, sabe? Então você tem que medir isso direitinho para depois não queimar um jogador à toa, né? Até porque o 15 custou acho que 20 milhões de euros, né? Não foi troco de pinga pro Tottenham não, tá, gente? Mas enfim, boa partida do Tottenham. Acho que o Bentancur não foi tão bem, né? O Pedro Porro melhorou durante a partida e o Vicário se redimiu. De resto, muito boa partida de todo mundo. O Romero foi bem hoje. O Romero só tomou um cartão amarelo bobo, cara, que ele tava discutindo lá colocar fora, tomou um amarelo bobo. Mas enfim, o Van de Ven foi bem. O Doug muito bem hoje, cara. O Doug hoje jogou muita bola, tá? Defensivamente, ofensivamente, fez ultrapassagens muito bem. Palhinha natural, né? O Palhinha sempre vai bem. O Bentancur, igual eu falei, não achei que fez uma boa partida hoje. Xavi Simons muito bem, criou oportunidades, é muito bom jogador, ainda mais jogando de 10. Kudus muito bem, um gol e uma assistência, saldo positivo. O Odobert criava quando a bola chegava nele, principalmente no primeiro tempo, que foi quando a bola mais chegou nele. Né? E o Theo também foi muito bem, tá? O Theo foi muito bem pelo gol, tomara que retome a confiança, né? Agora o Tottenham vem aí para a pausa da data FIFA, a maioria dos jogadores vão ser selecionados. No caso do Odobert, por exemplo, é para a categoria de base da França, né? Onde ele e o Matistel devem ser convocados, muito provavelmente, sempre são convocados, mas a maioria dos jogadores do Tottenham também vão ser para as seleções principais, e a gente vai ficar um bom tempo aí agora sem ver um joguinho do Tottenham, né? Mas pelo menos quebrou aquela maldição que, igual eu falei, eu acho que eu falei no início desse vídeo aqui, que o Tottenham, nas últimas 7 pausas para datas FIFA, né? O Tottenham não tinha vencido um jogo. Venceu, né? Venceu. Espero agora que na volta da data FIFA, Solanke esteja disponível, né? Solanke não, perdão. Quem sabe o Solanke, né? Quem sabe o Solanke. Mas assim, Colomboani esteja disponível. Não é possível, né, cara, que o Solanke de novo, não. Pode ser que o Solanke também volte, tá, gente? Existe essa possibilidade, estava até vendo. Mas o Colomboani tem que voltar, pelo amor de Deus, cara. Que isso? O Colomboani já perdeu 5 jogos, eu acho, com a camisa do Tottenham. Sendo que na carreira toda do cara ele tinha perdido 2 jogos por lesão. É umas coisas assim, só o Tottenham para proporcionar isso pra gente, né? O Colomboani, a passagem dele nesses 7 possíveis jogos que ele poderia ter feito com a camisa do Tottenham até então, é engraçado, né, cara? Porque ele jogou um jogo e com 1 minuto em campo ele tomou amarelo. É um saldo não tão positivo, né? Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui, até porque a bateria do meu celular já tá acabando aqui agora, acabou de aparecer a notificação, deixa eu até tirar a notificação aqui. Mas é isso. Na descrição do vídeo, lembrando aí que vai estar as minhas redes sociais, onde eu falo sobre o Tottenham por lá também, tá certo? Curta, comenta, compartilhe o conteúdo, se inscreva caso não seja inscrito, e é isso. Ao longo dos dias eu vou trazendo novidades do Tottenham, caso venham a aparecer, tá certo? Então vou ficando por aqui então. Valeu, falou e fui!